Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque é muito bom ter você comigo. Amém? E hoje a palavra que vamos ouvir está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13, que diz assim, vamos ler? O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como cresces te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos muitos ensinamentos nesses versículos, nessa passagem bíblica que acabamos de ler. Primeira coisa, o centurião chegou junto a Jesus rogando pelo seu criado. Nós vemos aqui o amor ao próximo, que Jesus diz que nós devemos praticar, que a palavra de Deus nos exorta a praticar. O amor ao próximo. O centurião foi até Jesus rogando, pedindo pela cura do seu criado. Esse é o verdadeiro amor. Ele se preocupou com alguém que não estava no mesmo status que ele, que não tinha o mesmo poder aquisitivo que ele, que não frequentava a mesma sociedade que ele frequentava. Ele se preocupou por alguém que o servia, alguém menos favorecido. Esse é o amor ao próximo. Ele deu demonstração, ele nos deixa o exemplo, essa passagem bíblica nos deixa o exemplo do amor ao próximo. Ele se preocupou com o menos favorecido, ele intercedeu pelo menos favorecido, ele buscou socorro ao menos favorecido. É o primeiro ensinamento que temos, o amor ao próximo. Depois ele chega junto a Jesus e pede a Jesus: Senhor, vá. Senhor, cura o meu criado. Ele está doente, ele está paralítico, ele está atormentado. E quando Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde, o centurião mostra aqui, nos ensina aqui a humildade. Quando Jesus disse, eu irei e te darei saúde, ele fez uma reflexão. Diante de quem ele estava? Quem estava na sua frente? Reconheceu que estava alguém que era santo, alguém que era fiel, alguém que realmente tinha o temor de Deus, como homem Jesus estava. Mas ele conhecia quem era Jesus. E ele fez essa reflexão sabendo diante de quem ele estava. Quem estava à sua frente ou na sua frente. E também nessa reflexão, ele analisou quem ele era. O quanto ele era indigno diante de Jesus. O quanto ele era imperfeito diante daquela pessoa perfeita, que praticava a vontade de Deus. Isso também é um ensinamento para nós. Nós precisamos analisar o quanto nós somos indignos, o quanto nós somos perfeitos diante da perfeição, da grandeza, da dignidade do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos pessoas indignas, mas que pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito Santo habitando em nós, pelo revestimento de Jesus sobre nós, nos torna dignos de estarmos na presença de Deus. Mas se refletirmos a nossa forma de ser, como agimos, nós vamos ver que somos muito indignos. Se não fosse pelo Espírito Santo em nossas vidas, se não fosse pelo revestimento de Jesus sobre nós, nós não teríamos como chegar diante do nosso Deus. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, a reconciliação com o nosso Deus, nós não teríamos, porque verdadeiramente somos indignos diante da dignidade da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele reconheceu isso. Ele era indigno. Então aqui ele demonstra a sua humildade.
Mas, quando Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde, além de ele reconhecer a humildade, além de ele praticar o amor ao próximo, ele demonstra a sua fé. A fé que ele tinha em Jesus Cristo. A certeza que ele tinha que Jesus ia curar o criado dele, mesmo ele não vendo a cura ali. Estava vendo o criado dele atormentado, paralítico, mas mesmo não vendo, ele creu. E aqui eles nos dão a demonstração da fé. É isso. Mesmo não vendo, ele creu. Quando nós cremos de todo o coração, nós não precisamos ver. Não é ver para crer, é crer para ver. É crer para receber, não receber para crer. E foi isso que esse criado fez aqui. Ele creu de todo o coração. Ao ponto de dizer a Jesus, basta uma palavra. Talvez se fôssemos nós iríamos, Jesus, vai lá, vai na minha casa, Jesus toca, Jesus põe a mão sobre a cabeça, Jesus toca, Jesus levanta ele, Jesus toca nas pernas, Jesus toca na mente, vai Jesus, só precisa ir comigo. Mas bastou Jesus dizer, eu irei e sararei, para aquele centurião dizer, não sou digno, basta uma palavra, o meu criado sarará. Ele não disse, Senhor, quem sabe se o Senhor der uma palavra, ou Senhor, se o Senhor mandar alguém, porque aqui ele disse, eu tenho criado, se eu mando vai, ele faz. Tem subordinado, faz, ele faz, eu digo, ele faz. Ele podia falar, manda alguém, Jesus, manda alguém, eu não sou digno, manda alguém lá. Não, mas ele sabia diante de quem ele estava. Ele conhecia o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta uma palavra, ele tinha fé. E ele não disse, basta uma palavra, quem sabe ele sara, né? Dá uma palavra, se não funcionar, e o Senhor manda alguém, aí o Senhor vai. Não, ele falou, basta uma palavra e meu criado será sarado, será curado. O meu criado sarará. Ele profetizou, ele tomou posse da bênção que Jesus tinha para ele. Irmãos, nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos professar a fé em nossas vidas. Nós precisamos tomar posse das bênçãos que Jesus tem para nós. E para isso precisamos crer de todo o coração, porque para o nosso Deus não há impossível. Não há impossível. Mas muitas vezes nós ficamos falando, para Deus não é impossível, para Deus não é impossível, mas nós não tomamos posse da bênção. Nós não cremos de todo o coração a ponto de professar a bênção e não aceitar dúvida. Esse centurião, ele não aceitou dúvida em relação ao criado dele. Ele falou, se, mas se, pode. Não, ele disse, basta uma palavra e meu criado será sarado. É o que nós precisamos fazer. Senhor, basta uma palavra. Senhor, basta o seu olhar. Senhor, basta o Senhor querer. Vai acontecer. Nós temos que tomar posse da bênção. Nós temos que saber diante de quem nós estamos. Nós temos que reconhecer o poder do nosso Deus efetivamente em nossas vidas. Reconhecer o poder, o zelo, o cuidado do nosso Deus efetivamente em nossas vidas. E nós temos que dizer, Senhor, basta uma palavra. E muitas vezes nós queremos, Senhor, me dá sinal. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, mas precisa disso? Não, Senhor, basta uma palavra. Senhor, eu preciso disso. Eu coloco diante de Ti, mas basta uma palavra do Senhor, eu vou receber. Basta uma palavra do Senhor, eu vou ser curado. Senhor, faça a Tua vontade. Olha, a vontade de Deus é atender o nosso clamor, porque é Deus que diz, pedir e dar-se-vos-á. Quando nós pedimos de todo o coração, nos será dado. É Jesus que disse, crê, verás a glória de Deus. Tudo que pedi ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Crendo, foi o que esse centurião fez, ele creu de todo o coração. Por isso, o criado dele foi sarado, o empregado dele foi sarado. Irmãos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós assumimos realmente o poder de Deus sobre nossas vidas, o zelo de Deus, o cuidado de Deus sobre nossas vidas, quando nós reconhecemos que a palavra de Deus é verdade, se Jesus diz sim, é sim, se Jesus diz não, é não. Quando nós fazemos isso, as bênçãos chegam até nós, e não somente até nós, chegam a pessoas por quem nós estamos intercedendo, por quem nós estamos pedindo. A bênção de Deus atinge além de nós outras pessoas, mas nós temos que crer de todo o coração, nós temos que tomar posse dessa bênção e não deixar a dúvida.
Nós temos que conhecer diante de quem nós estamos, a quem nós estamos pedindo e quem é que vai responder às nossas orações. O nosso Deus é Deus vivo e ressurreto. O nosso Deus é trino poderoso. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é detentor de todo o poder contra o qual ninguém pode. É isso que precisamos crer, irmãos. Nós precisamos nos posicionar em relação à nossa fé. Não podemos estar professando a fé da boca para fora, mas o nosso coração deixar pairar a dúvida, o medo, a insegurança. Não, Senhor, basta uma palavra do Senhor, eu vou ser curado. Senhor, basta uma palavra do Senhor, essa situação vai ser transformada. Senhor, basta uma palavra do Senhor, o meu vizinho, o meu médico, o meu advogado, o meu juiz, aquele que está na minha causa, Senhor, será um instrumento nas tuas mãos, será curado, será liberto, será transformado. Haverá paz, haverá saúde. Basta uma palavra, Senhor. Nós temos realmente, irmãos, que tomar posse da fé. Nós temos que agir por fé. E fé não é da boca para fora. Fé é com atos. Fé é com obras. Não existe fé sem obras. Nós temos que demonstrar a nossa fé. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Depois, para que ela chegue até diante de Deus. E Deus possa responder. Porque é o próprio Deus que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz isso, sem fé é impossível. Porque Deus se agrada em nos beneficiar. Deus se agrada em nos curar, em nos libertar. Deus se agrada em nos dar a paz, em nos dar a saúde. Deus se agrada em fazer o bem por nós. E zelar por nós. E nos acolher, e responder às nossas orações. Mas sem fé Ele não pode fazer. Não porque Ele não tem poder, mas porque é a nossa fé que atrai o poder, o cuidado, o amor de Deus para nós. Então esse centurião, quando ele disse, basta uma palavra, ele atraiu a bênção de Deus, o poder de cura de Jesus Cristo para o seu criado. Então quando nós temos fé, quando nós usamos a fé, a bênção chega não só até nós, mas a outros que estão ao nosso redor. Aqueles por quem intercedemos, aqueles por quem oramos, aqueles por quem pedimos. Crê e verás a glória de Deus. É isso que esse criado nos mostra. A fé dele foi tamanha que o próprio Senhor Jesus se maravilhou e disse que nem em Israel ele encontrou tanta fé. A nossa fé precisa ser assim, irmãos. Não é tamanho de fé, é a expressão da fé. É o que significa a nossa fé. É colocar a nossa fé em ação. Jesus não está preocupado se a gente tem pouca ou grande fé. Jesus está preocupado. O que Ele quer é que tenhamos fé. Uma fé verdadeira. Uma fé inabalável. Uma fé que não dê lugar para dúvidas. Uma fé que não dê lugar para medos. Uma fé que não dê lugar para retrocessos. Não. Uma fé que nos conduz em vitórias por glórias em Cristo Jesus. Uma fé que nos faz caminhar rumo ao nosso alvo, rumo à salvação, rumo à vida eterna, rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo, caminhar sempre em frente, seguindo os passos de Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, não há problema que não seja mudado, não há renúncia que não possamos fazer, não há medo que declare Deus me portivou serei surrite me parte balache do bria salala cantala surios me portivou sami aqui do nosso dia serei surri Jesus ia salala me portivou se que samirache lelache do bria se to me remequem dele surri que Deus seria surrita to me rache. Não há medo que sobreponha a nossa fé. Quando nós temos a fé verdadeira, a fé singela, irmãos, singela, mas verdadeira, real. A fé que faz com que a mão de Deus esteja sobre nós, o cuidado de Deus, o zelo de Deus chegue até nós. E não há nada que essa fé não possa transpor, não possa ultrapassar, não possa fazer acontecer. Irmãos, crê e verás a glória de Deus. Esse centurião demonstrou o amor ao próximo, demonstrou a sua humildade, demonstrou o conhecimento de quem era Jesus, com quem ele estava falando, a quem ele estava pedindo. Nós precisamos ter essa certeza. Ele sabia que Jesus podia fazer. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus Trino poderoso, fiel, justo e misericordioso, nós temos que chegar diante de Deus com a certeza de que Ele pode e quer fazer. Foi essa certeza que esse centurião chegou. Certeza que Deus queria, Jesus queria e poderia fazer. Tanto que fez.
o criado dele, o empregado dele foi sarado. Nós temos que chegar diante de Deus com essa certeza: Senhor, eu sei que o Senhor quer, eu sei que o Senhor pode. Então basta uma palavra, basta um olhar. Em nome de Jesus, nós cremos e nós recebemos a bênção de Deus. Irmãos, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. O que pode acontecer é nós não recebemos a bênção, porque nós não usamos a fé. Nós usamos aquela fé da boca para fora, não a fé que vem do coração, a fé que vem com certeza de que vai acontecer, a fé intransponível, a fé que irá xederiosa lá tu e remerexadario selachita lá xanai cantala soria se Jesus disse lá tu xanai adiraste doresta e cantere surrivites olesivi barrabreche tu xanai, a fé que atrai o poder de Deus. É essa fé que precisamos ter, irmãos. Lembre do centurião na tua vida. A cada problema que você passar, a cada dificuldade que você passar, lembra dessa passagem bíblica, Mateus 8, 5 a 13, lembra do centurião. Ele foi com humildade diante de Deus, ele foi buscar a bênção para o seu próximo, com amor ao próximo. Deus zela pelo nosso amor, Deus zela pelo nosso cuidado para com as pessoas, Deus zela para com as pessoas. O centurião não falou, não, eu não tenho tempo. O centurião não falou para outro empregado, vai lá e fala com Jesus. Ele foi. Ele foi. E muitas vezes a gente fala, eu não vou orar agora porque eu não tenho tempo, não vou ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. O centurião, ele não se preocupou se tinha tempo ou não. Ele não se preocupou se teria que deixar outra coisa, de fazer outra coisa para ir até Jesus. Nós temos que agir assim. Nós temos que ir até Jesus todos os dias de nossas vidas. Nós temos que dar um tempo para Deus falar conosco e para falarmos com Deus. Nós temos que colocar as nossas petições diante de Deus com a fé, com a certeza que vai acontecer. Petições não só para nós, mas para outros que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós temos que apresentar diante de Deus petições para pessoas que não gostam de nós, que nos maltratam, que nos humilham, que tiram a nossa paz. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós não estamos aqui nesse mundo largados. Há um propósito em nossas vidas. E o maior propósito que temos que ter nessa vida é buscar o Senhor de todo o coração e nos deixar ser um instrumento na mão de Deus. Você crê? Então olhe por aquilo que está te afligindo. Você crê? Então olhe por aquele que está ao seu lado, que está próximo de ti, que Deus deixou você ter ciência da situação. Olhe por ele, busque por ele diante de Jesus, mas busque com a certeza que basta uma palavra. E se você crê, essa palavra de cura, de libertação, de transformação chegará até essa pessoa, chegará até você, chegará até essa situação e será tudo transformado. Se crê, verás a glória de Deus. Eu creio. Você crê? Então estamos abençoados. A bênção chega até nós. Basta uma palavra. Não precisa pedir sinais. Não precisa querer que mande alguém. Não. Basta uma palavra do Senhor e nós vamos ver a vitória. Que Deus abençoe a todos. Você tenha um final de semana abençoadíssimo, com muita paz, muita saúde. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Compartilhe, porque o compartilhamento desse vídeo é uma forma de você fazer a palavra de Deus chegar até outras pessoas. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.